A aposentada Creuza Maria fez a pergunta de 9 milhões de cariocas. Vai ser resolvido já. A água não está não está em possibilidade de ser consumida. E conseguiu um prazo. Mas vai resolver. No máximo mais uma semana nós estamos resolvendo. Precisa ser rápido mesmo, porque a conta é alta. Eu estou gastando uns R$100 de água. Mas os problemas da água não acabam com a geosmina. Para muitos especialistas, tal como acontece em vários outros lugares do Brasil, o Guandu vem deixando de ser uma estação de tratamento de água para, na verdade, tratar esgoto. E o esgoto que a SEDAI deveria tratar, ela está jogando na rede de águas das chuvas e tudo vai para as lagoas da Barra. Olha lá, gente, tá vendo? Na Penha, um pedreiro foi morto por uma bala perdida. O bicho só saiu para trabalhar e foi baleado. Meu Deus do céu, é muita violência nesse Rio de Janeiro, sabe? É muita dor. E as investigações do caso Flor de Lis envolvem novos personagens. Um delegado e um pastor de Brasília. Quarta-feira, 22 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. O governador Wilson Witzel deu hoje um prazo para o fim de um tormento que já dura quase 20 dias. Prometeu que em uma semana, anote aí, uma semana, a água vai voltar ao normal. Vai marcar. Foi durante a inauguração do programa Segurança Presente, em Bom Sucesso, Zona Norte do Rio, que o governador Wilson Witzel foi interpelado pela dona Creuza Maria. Vai ser resolvido já. A água não está não está em possibilidade de ser consumida, mas vai resolver. No máximo mais uma semana nós estamos resolvendo. A aposentada disse que tem medo de beber água da SEDAI porque fez uma cirurgia no coração há 2 meses. Com água, eu estou gastando uns R$100 de água e R$300 de remédio. Porque não tem remédio, não tem água. Ontem a SEDAI finalizou a montagem do equipamento que vai aplicar o carvão ativado no processo de tratamento da água. Estas imagens mostram os testes elétricos e mecânicos feitos durante a noite. Hoje foram realizados testes operacionais. O sistema começa a liberar o carvão ativado para valer a partir de amanhã. Ontem, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio, a AGENERSA, fez uma série de recomendações à SEDAI. Entre elas, por exemplo, não repassar os custos dessa operação do carvão ativado para os consumidores. Outra, preparar em 5 dias um plano para a criação da figura do degustador de água na companhia. Mas será que é importante ter um degustador de água? A importância do ensaio de gosto e odor é a antecipação ao problema, você identificar um problema com uma margem de segurança. A Isabel Cristina é a gerente do Departamento de Controle de Qualidade da Sabesp, a Companhia de Águas e Esgotos de São Paulo. Ela coordena uma equipe de 150 degustadores que trabalham desde 1995 na empresa. 30 minutos antes você não pode tomar café, ter escovado os dentes, no dia não pode estar usando perfume, nós mulheres não pode estar usando batom. Tem todo esse cuidado para isso não afetar na hora do ensaio, né? A SEDAI disse que atende à exigência do Ministério da Saúde e realiza testes de gosto e odor a cada 3 meses por meio de uma empresa contratada. E prometeu treinar funcionários para aumentar a frequência dessas análises. E você viu, o governador prometeu para a dona Creuza resolver a crise da geosmina em uma semana. Mas a crise de abastecimento, da qualidade do abastecimento, é mais longa e difícil. Pesquisadores contaram ao repórter André Trigueiro que Guandu pode ser considerada não mais uma estação de tratamento de água, e sim de tratamento de esgoto. A maior estação de tratamento de água do mundo já é uma senhora de 65 anos que precisa de atenção e cuidados. Inaugurada em 1955, a estação do Guandu nasceu bem menor do que é hoje. Ao longo do tempo foi sendo ampliada para dar conta do imenso desafio de servir água potável para 9 milhões de pessoas.
Mas o crescimento populacional dos municípios da Baixada Fluminense acima do ponto de captação do Guandu, sem nenhum investimento em saneamento básico, vem mudando para pior a qualidade da água que entra na estação. Para muitos especialistas, tal como acontece em vários outros lugares do Brasil, o Guandu vem deixando de ser uma estação de tratamento de água para, na verdade, tratar esgoto. É o que pensa, por exemplo, o coordenador do Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fabiano Thompson coletou na última sexta-feira amostras de água próximo da entrada da estação do Guandu. A SEDAI está fazendo mágica em transformar esgoto em água ao longo do ano passado, até que funcionou razoavelmente, né? Mas hoje a gente está nesse problema sério. No Laboratório de Controle de Poluição das Águas, na Ilha do Fundão, pesquisadores analisam os diferentes gêneros de poluentes e contaminantes que estão presentes nos rios e no mar. A professora do Programa de Engenharia Química da COP, da UFRJ, explica o que mudou nas últimas décadas nas águas do Guandu. A gente tem pesticidas, protetor solar, repelente, remédios, fármacos, por exemplo, antibióticos, hormônios, remédios para depressão e vários outros. Então, a matriz do esgoto ela é muito mais complexa do que o que ela era antes. Então, o tratamento nem do esgoto pode ser o mesmo. Consequentemente, nem o da água. Para a pesquisadora, é preciso tratar os esgotos antes do ponto de captação de água do Guandu. A gente vai ter que fazer o saneamento da Baixada como um todo, entre outras coisas, e com pequenas estações de tratamento de esgoto. Por coincidência, hoje foi anunciada a construção de uma nova estação de tratamento que vai tratar os esgotos de 15 mil moradores de Piraí, no sul do estado. Hoje existem 78 estações de tratamento de esgoto na bacia. 26 estão completamente paradas e 18 delas só funcionam parcialmente. O estudo traz que são aproximadamente 10 milhões de litros de esgoto que vêm para o corpo hídrico com a falta dessas estações que não estão operando. Isso faz com que haja uma diminuição da qualidade do trecho do rio que vai até a captação da SEDAI. A SEDAI disse que o projeto de modernização do Guandu começou a ser implantado ano passado com estudos na estação. O custo é de cerca de 700 milhões de reais e as mudanças devem ficar prontas em até 3 anos. Se a estação de tratamento de água está na prática limpando o esgoto não está recebendo tratamento nenhum e a SEDAI recebe por isso. Peritos da Polícia Civil descobriram que a companhia está jogando esgoto em canais que desaguam nas lagoas da Barra e de Jacarepaguá. Veja na reportagem exclusiva do Chico Regueira. Olha lá, gente, tá vendo? Positivo operante. O RJ2 teve acesso com exclusividade a uma investigação da Polícia Civil que aponta o lançamento de esgoto da rede pluvial da SEDAI nas galerias de águas pluviais e nas lagoas de Jacarepaguá. Os peritos coletaram amostras de água da rede da SEDAI e enviaram para testes em laboratórios especializados. Os resultados saíram essa semana e concluíram que a SEDAI joga esgoto bruto no sistema pluvial da cidade que deságua nas lagoas de Jacarepaguá. Os exames foram acompanhados por peritos, delegados e promotores dos Ministérios Públicos Estadual e Federal. E indicaram a presença de coliformes fecais na base de 50 milhões por 100 ml. Número muito acima do tolerável, que é de 1.000 a 2.000 coliformes por 100 ml, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Os investigadores lançaram esse líquido vermelho em galerias onde corria esgoto sem tratamento e acompanharam o fluxo até as lagoas. O marcador de cor vermelha foi jogado em bueiros da Avenida Jeremário Dantas. Depois, os investigadores encontraram a água tingida desaguando no rio Banca da Velha, que corre para a lagoa de Jacarepaguá. Segundo a investigação, essa é a principal prova que esgoto sem tratamento corre para as galerias. A investigação foi encaminhada para o Ministério Público pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. O problema não é novidade. Em dezembro, o Ministério Público Federal denunciou a SEDAI à Justiça por 5 crimes de poluição. O motivo? Lançamento de esgoto não tratado na Baía de Guanabara e no mar.
Em 2016, o MPF analisou amostras de água das estações de tratamento da Barra e das que ficam no entorno da Baía de Guanabara. E constatou que a SEDAI estava lançando concentrações de esgoto até 9 vezes superiores ao permitido diretamente no mar e na Baía. A SEDAI disse que ligações clandestinas podem descartar esgotos não tratados sem que haja conhecimento da companhia. Disse que faz ações para coibir essas ligações e que vem investindo para ampliar a cobertura, mas está faltando muito investimento ainda. Samuel Menezes, um pedreiro de 47 anos, morreu depois de levar um tiro na cabeça a caminho do trabalho. Foi hoje de manhã, no Complexo da Penha. Era o segundo dia de trabalho depois de um tempo desempregado. O pedreiro Samuel Menezes, de 47 anos, estava a caminho do novo emprego quando tudo foi interrompido por um tiro. Eram 10h30 da manhã no Complexo da Penha. Policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora e do Grupamento de Intervenções Táticas faziam uma operação na comunidade em busca de traficantes que organizavam a invasão ao Morro do Adeus, no Complexo do Alemão. Carros e casas ficaram com marcas de tiros. Esse morador denunciou nas redes sociais que policiais invadiram seu bar, alegando que o espaço seria frequentado por bandidos e que teriam quebrado uma TV, o som e ainda roubado bebidas e outros equipamentos. Fotos mostram o local todo revirado e uma TV com a tela quebrada. No fim da manhã, as equipes da polícia deixaram o Complexo da Penha. Segundo os agentes, 2 bandidos foram presos. A operação terminou também com uma família destruída. Samuel Menezes levou um tiro na cabeça. Moradores da região chegaram a trazer o pedreiro aqui para o Hospital Getúlio Vargas. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ele chegou morto. Pessoa maravilhosa, ele era evangélico, era presbítero da igreja, ajudava todo mundo, uma pessoa de bom coração. Ele era 10, amigo, pai, muito humilde, abraçava todo mundo, já me ajudou muito. A Polícia Civil vai investigar de onde partiu o tiro que matou Samuel. O bichinho só saiu para trabalhar e foi baleado. Meu Deus do céu, muita violência nesse Rio de Janeiro, sabe? É muita dor. Samuel era marido, pai de 4 filhos, irmão 7 vezes e também fazia parte de uma igreja evangélica em Olaria. A família disse que não faltava tempo nem alegria para ninguém. Agora sobram dor, tristeza e revolta pela falta de esperança na punição dos culpados. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque o nosso governo ele só fica em palavras. Eu já falei por várias vezes e vou falar de novo. Só fica em palavras. A PM disse que foi atacada por traficantes, que reagiu e que só soube que o morador havia sido baleado no fim da operação. A corporação lamentou o caso. Sobre a denúncia de abuso, a polícia afirmou que não compactua com desvios de conduta e que, se ficar comprovado, os envolvidos serão responsabilizados. A polícia tomou novos depoimentos e fez perícia no Morro do Vidigal, onde 4 pessoas foram mortas durante uma operação na semana passada. 4 policiais militares que participaram da ação no Vidigal na quinta-feira prestaram depoimento hoje. 3 PMs chegaram ainda de manhã e um quarto, que estava no hospital, veio depois. Eles passaram toda a tarde aqui na Delegacia de Homicídios, onde foram ouvidos separadamente. A delegada responsável pelas investigações não revelou o que eles contaram, mas disse que os relatos tiveram divergências que precisam ser esclarecidas. A Polícia Civil também ouviu 3 testemunhas encontradas durante a perícia feita no Vidigal hoje de manhã. O trabalho dos agentes no beco, onde os 4 homens morreram, durou cerca de 2 horas. Parentes das vítimas acompanharam. Os vestígios foram arrecadados e, nesse momento, estão sendo periciados. Vestígios de balas, inclusive, que podem dizer se houve confronto ou não? Todos os vestígios que a cena do crime apresentou. Não só vestígio de impacto de tiro, mas eventuais outros. Questionado sobre as fotos que mostram 3 das 4 vítimas já mortas no local com tiros na cabeça e depois colocadas num blindado da PM até o hospital, o delegado disse que a situação está sendo investigada. Toda a cena do crime ela necessita ser preservada e ser acionada a autoridade policial para que se inicie o trabalho de investigação. Então, você socorrer pessoas mortas, isso não é correto e também é crime. Muito difícil para o policial militar que está naquele cenário hostil, poder garantir, atestar um óbito
isso é feito por um policial qualificado. À tarde, na DH, também foram ouvidos o pai e a mulher do porteiro Cláudio Henrique de Oliveira, que alegam a inocência do rapaz de 24 anos, morto durante a ação da PM. Tudo leva a crer que foi uma execução que não teve sequer um tiro praticado pelas vítimas. O porta-voz da Polícia Militar, ao responder por que foram apreendidas 2 armas na quinta-feira, enquanto os PMs afirmavam que eram 4 bandidos, disse: É muito comum que quando um deles se fere, os outros se abandonam o local, mas antes disso recolhem as armas daquele que feriu. E confirmou que os 4 PMs investigados continuam trabalhando. Até o momento, a ação dos policiais militares, ela se mostra dentro da lei, dentro da legalidade. E não há nenhum indicativo nesse momento que aponte para a necessidade de retirada desses policiais militares do serviço ativo. Depois do intervalo, a Priscila Chagas conta pra gente que o tempo deve mudar amanhã. E ainda, novas revelações no caso Flor de Lis. A gente volta já, 7h32 agora. Novos elementos sobre a morte do pastor Anderson do Carmo envolvem um agente federal. Ontem, o RJ2 mostrou com exclusividade que Ivelise de Oliveira, mulher do senador Harold de Oliveira, foi intimada a depor. Hoje, o caso está nas mãos de um novo delegado. A reportagem é do Marco Antônio Martins e do Pedro Bassan. Novos personagens aparecem no caso e eles são de Brasília. A última conexão do celular que pertencia ao pastor Anderson do Carmo foi feita na casa de um delegado da Polícia Federal. A investigação começa a desvendar como, depois do crime, o aparelho viajou até lá. O celular nunca foi encontrado, mas com novas informações dos dados de telefonia, a investigação consegue traçar o caminho percorrido pelo aparelho após a morte do pastor Anderson do Carmo. O marido da deputada Flor de Lis foi assassinado na casa da família, em Pendotiba. Dali, de Niterói, horas depois, o celular do pastor foi conectado no Wi-Fi da casa do senador Harold de Oliveira, na Barra da Tijuca. Nessa conexão, o aparelho já estava com um novo chip, em nome de Ivelise de Oliveira, mulher do senador. Os dados revelam ainda que o celular viajou para mais longe na tarde daquele mesmo dia. Foi parar em Brasília. Lá, o aparelho recebeu um terceiro chip, em nome de um pastor, e foi conectado ao Wi-Fi da casa do delegado da Polícia Federal, que ainda não teve o nome revelado. Depois disso, o celular nunca mais foi conectado. Ivelise de Oliveira já foi intimada a prestar depoimento. Ela e o marido Harold eram muito próximos do casal Flor de Lis e Anderson. O senador é uma das lideranças no Rio do PSD, o mesmo partido de Flor de Lis. O pastor Anderson era o líder da legenda na região de São Gonçalo. Fora da política, os casais se conectavam pela música gospel. Harold de Oliveira foi o fundador da gravadora que lançou vários discos de Flor de Lis. E Ivelise é hoje a presidente da empresa. No dia 16 de junho do ano passado, horas depois do crime, o senador e a mulher dele visitaram a família. Para mim foi um choque. Estamos todos muito consternados. A minha esposa, muito consternada. O senador Harold de Oliveira não é investigado. Ele se disse chocado, considerou a situação absurda e declarou que a acusação deve ser de natureza política. O senador afirmou que tanto ele quanto a mulher Ivelise estão à disposição das autoridades para que tudo seja esclarecido. A polícia acredita que o destino do celular de Anderson do Carmo é uma pista fundamental para solucionar o caso. Antes da análise dos dados, o paradeiro do aparelho estava perdido em muitas contradições. 3 depoimentos diferentes apontam que o telefone pode ter passado pelas mãos da deputada Flor de Lis depois da morte de Anderson do Carmo. A irmã do pastor, Michele do Carmo, falou à polícia que viu um aparelho sendo entregue para Flor de Lis no quarto da deputada. Michele, que morreu em outubro de anemia, disse em depoimento ter absoluta certeza de que se tratava do telefone de seu irmão. A deputada Flor de Lis sempre afirmou que o aparelho desapareceu depois do crime. A polícia investigou até a hipótese de que o telefone tenha sido jogado no mar. 2 filhos do casal Flor de Lis e Anderson foram indiciados pelo homicídio. Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas dos Santos de Souza estão presos enquanto aguardam julgamento.
Ivelise de Oliveira foi intimada na semana passada, mas o depoimento ainda não tem data divulgada. Ela vai ser ouvida pelo novo delegado do caso. Desde ontem à noite, o delegado Alan Duarte está à frente das investigações. Ele entrou no lugar da delegada Bárbara Lomba, que comandou o inquérito desde a morte do pastor Anderson há 7 meses. E a Priscila Chagas já está aqui com a gente para falar sobre o tempo. Oi, Priscila, boa noite para você. Oi, Luli, muito boa noite, gente. Foi um dia de sol, um dia de calor. Hoje à noite existe uma chance muito pequena de chuva isolada. A temperatura tá até fresquinha, né? Considerando que a gente está no verão, 24 agora. Tá ótimo. De madrugada vai baixar mais 20 graus. Chance muito pequena de chuva isolada, aquela coisa. Chove aqui, não chove ali, nada demais. Mas amanhã vem mudança. Vem mudança. Olha essa imagem de satélite, só para vocês terem uma noção. O Rio é um estado que ainda está no espaço, no buraco, aqui no meio dessas instabilidades. Mas o tempo vai virar, porque as instabilidades, olha, estão fechando o cerco aqui em cima da gente. Então, amanhã, o tempo vai começar já com uma quantidade muito maior de nuvens do que a gente teve hoje. As temperaturas vão ser um pouco menores. Hoje a gente bateu máxima de 30 graus. Amanhã a gente tem uma máxima prevista, aqui ó, os próximos dias, só para vocês terem uma noção. Máxima de 27 graus. E eu quero deixar um alerta, gente, porque com essas instabilidades, a gente tem uma previsão de chuva moderada a forte aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso é para se preocupar, é para ficar atento? Sim, porque a gente estava conversando com o pessoal, né, dos nossos meteorologistas, eles estavam explicando que a quantidade de chuva prevista para amanhã é de 45 milímetros. Isso é uma quantidade muito grande, considerada muito grande. Então, o pessoal tem que ficar alerta em relação a deslizamento de encostas, a alagamentos. Sexta-feira ainda tem previsão de chuva, uma quantidade um pouco menor. Sábado e domingo a chuva vai dar uma diminuída, o tempo vai abrir um pouco mais, a temperatura vai subir e a gente tem mais chance de pancada, bem aquela coisa verão, pancada no fim do dia. Tá certo, então. Obrigada, Priscila. Gente, o RJ termina aqui. Uma ótima noite. A gente se vê de novo amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.